Saudamos a todos os nossos queridos irmãos que acordaram cedo para estar nesse grupo de oração aqui. Sentimos que esse é um momento bem próprio para que a nossa mente esteja bem atenta, bem desperta para o assunto que nós vamos apresentar. Agradeço o convite que me foi feito pelo nosso querido irmão ancião, não é? E vou partilhar com vocês, queridos, um assunto que se trata do Espírito Santo. Esse vai ser o assunto nosso aqui. Antes, vamos orar, antes de iniciarmos. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca de graça, em busca de misericórdia, em busca do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento para entendermos o assunto que fala sobre o Espírito Santo, este Consolador, este guia, este ser divino que nos transforma e que nos torna mais semelhantes a Jesus. Amém. O Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma coisa importante entender, que nós não precisamos entender para crer. Nós não precisamos entender para crer. O crer está acima do entendimento. Aqueles que esperam entender para depois crer, eles vão ficar atrasados. Quando Deus pede coisas, Ele não explica por que pede. Ele é soberano, Ele dá ordens. Faça isso, faça aquilo. E nós não podemos ficar perguntando por quê? Por quê? Deus não fala por quê. Deus fala, não coma isso, não beba aquilo, guarda o sábado, devolva o dízimo, façam isso, façam aquilo. E Deus não fica explicando o porquê e o porquê. E nós, como filhos obedientes aos nossos pais, nós somos obedientes também ao nosso Pai Celestial. E nós obedecemos. Com o tempo nós começamos a entender. Primeiro nós cremos, para depois entender. Não podemos inverter. Não podemos entender para depois crer. Porque nunca vamos crer. Porque vamos ficar confusos, não vamos entender e não vamos crer. Primeiro creia, para depois entender. A questão do Espírito Santo é exatamente este ponto. Eu não sei explicar o Espírito Santo. A Bíblia não entra em detalhes sobre a natureza do Espírito Santo, mas a Bíblia é clara em falar que o Espírito Santo existe. Deus existe, o Espírito Santo existe, o Pai existe, o Filho existe. Isso é muito claro na Bíblia. Isso temos evidências abundantes na Bíblia. Só que a Bíblia não explica a natureza do Pai, a natureza do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, o Pai. Isso está em João capítulo 1. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Aqui lemos. João capítulo 1 e o verso 18. Todos acharam? Vamos ler. O Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. Foi ou não foi? Não foi. Está falando Deus o Pai. Porque Deus o Filho foi visto, está certo? Deus o Filho é o rosto humano da divindade. Nós conhecemos a divindade através do Filho, que veio para revelar a divindade. E quando você olhava, as pessoas olhavam para o rosto de Jesus e estavam vendo o rosto da divindade, o único rosto da divindade conhecido, que se deu a conhecer. Mas ninguém jamais viu o Pai, ninguém jamais viu o Espírito Santo. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. A função de Jesus era revelar o Pai. E quando Jesus subiu ao céu, ele disse, eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Não é? Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Ou seja, queridos,
o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, ele tem uma missão na terra. E a missão que o Espírito Santo recebeu é de revelar o Filho. A missão do Filho era revelar o Pai. E a missão do Espírito Santo é revelar o Filho. A matéria com que o Espírito Santo trabalha diz respeito ao caráter do Filho. O trabalho do Espírito Santo é implantar em você o caráter de Jesus. O trabalho do Espírito Santo é implantar em você a mente de Jesus. O trabalho do Espírito Santo não é falar do Espírito Santo. A função do Espírito Santo não é criar uma teologia do Espírito Santo. Porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, o Consolador, ele não falará de si mesmo. Vamos ler esse texto ainda. Mas agora, queridos, nós queremos ler aqui com vocês o que está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. E vamos ler aqui capítulo 1 de Atos. Vamos ler então o verso 5 em diante. Vamos ver o verso 4 em diante. Atos capítulo 1, verso 4 em diante. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do Pai. Os discípulos já estavam caminhando com Jesus e convivendo com Jesus 3 anos e meio. Jesus estava para ascender ao céu. Aqui já era após a ressurreição de Jesus. Já está falando após a ressurreição que Jesus apareceu aos discípulos e permaneceu com os discípulos 40 dias após a sua ressurreição. E antes de subir ao céu, Jesus disse o quê? Verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ora, queridos, está muito claro que os discípulos ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. João batizou com água. E vocês foram batizados. Vocês nasceram da água. Quem nasce da água também nasce do Espírito. Porque Jesus Cristo, em João capítulo 3, diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascer da água é o nascer do Espírito. Você nasce para Deus e o Espírito Santo começa a gerar em você uma natureza santa e espiritual. É o nascimento espiritual, diferente do nascimento físico. Porém, Jesus faz uma distinção entre nascer do Espírito e o nascer da água. Ele faz uma distinção entre isto e o ser batizado pelo Espírito. Jesus não mistura tudo e diz tudo é a mesma coisa. Jesus não está falando tudo é a mesma coisa. Nascer do Espírito e ser batizado pelo Espírito, tudo é a mesma coisa. Jesus não faz esta confusão. Jesus disse: vocês andaram comigo 3 anos e meio e já foram batizados nas águas. Já nasceram do Espírito, porque não há uma pessoa que possa andar com Jesus e amar Jesus sem ter nascido do Espírito Santo. Porque quem não é nascido do Espírito Santo não tem natureza espiritual. Só tem natureza carnal, pecaminosa, com a qual nasceram do ventre da mamãe. Para ter uma natureza espiritual tem que nascer do Espírito e amar a Jesus. Mas eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Isso está muito claro aqui, irmãos. Eu vou ler de novo esse texto. O verso 4 e o verso 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Que promessa? Do Pai. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Será que existe algo maior? Será que existe uma experiência mais grandiosa do que nascer do Espírito? Jesus está dizendo: eu tenho algo mais grandioso para dar para vocês, além do nascimento,
além de nascer da água e do Espírito, eu tenho algo maior para dar para vocês. A experiência cristã, irmãos, é um crescendo. Deus não mostra tudo de uma vez. Deus não acende a luz toda de uma vez, porque cegaria os nossos olhos. Deus não nos dá uma experiência, o clímax da experiência cristã, já quando nós nascemos, porque somos bebês espirituais. E o que Deus pode fazer com bebês espirituais? Tratá-los como bebês. Mas, à medida que você vai deixando de ser bebê espiritual e você vai crescendo espiritualmente, o Espírito Santo está preparando você para algo grandioso, que na Bíblia é chamado de batismo do Espírito Santo. Nós podemos entender também pelo batismo, pela chuva temporã. A chuva temporã do Espírito Santo acontece quando você nasce do Espírito. É o início da experiência cristã. Mas a chuva serôdia não acontece quando você nasce do Espírito, porque está reservada para ser uma experiência grandiosa no futuro. Por isso que a Bíblia fala da chuva temporã do Espírito Santo e depois da chuva serôdia. A chuva temporã, todos que abraçaram a Jesus como Salvador e foram batizados nas águas, nasceram da água e do Espírito, eles estão recebendo a chuva temporã dia após dia, se preparando para uma chuva mais torrencial, para uma chuva maior, poderosa, que será derramada sobre eles. Na Bíblia ela é chamada chuva serôdia. Nós chamamos isso de batismo do Espírito Santo. Os discípulos já tinham recebido a chuva temporã do Espírito Santo na vida deles, mas eles estavam se preparando para algo maior. Vejam agora o verso 6 e 7. Capítulo 1 de Atos, versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Qual era o assunto de Jesus? O Espírito Santo. Mas vocês perceberam que os discípulos desconversaram? Trocaram assunto? Isso é muito próprio do ser humano, porque Satanás não quer que você foque a sua mente no assunto que Jesus quer. Então Satanás distrai a mente das pessoas para assuntos periféricos. Assuntos periféricos, assuntos que não têm nada a ver com a sua salvação. Podem ser até assuntos bons, mas não estão diretamente ligados à sua salvação. E Satanás quer que você se distraia e se concentre nesses assuntos de periferia. E esqueça o principal, o centro da mensagem da salvação. Então, Jesus Cristo, quando percebeu que os discípulos trocaram o assunto, começaram a falar de outra coisa, ou seja, desprezaram o assunto do Espírito Santo. Eles não estavam preocupados com o Espírito Santo. E Jesus estava para subir ao céu e disse: não pode acontecer isso. Eu estou subindo para o céu e os discípulos não estão o quê? Entendendo, não estão preocupados com o Espírito Santo. Mas como é que eles vão viver sem o Espírito Santo? Eu vou para o céu e eles precisam do meu representante, do Espírito Santo, que vai viver neles, que vai habitar neles. E eles estão conversando sobre outras coisas. Por isso que Jesus deu uma resposta no ponto. Verso 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não é da conta de vocês, Jesus disse. Quando vai ser? Quando eu vou voltar? Isso não é da conta de vocês. O que vocês precisam agora é do Espírito Santo. E aí Jesus puxou o assunto de volta para quê? Para o Espírito Santo. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ainda não tinha vindo, irmãos. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, aqui então está a promessa do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes nós pensamos que o clímax da experiência cristã é o batismo.
E muitos pensam que quando a pessoa é batizada nas águas, ele também foi batizado pelo Espírito Santo. Sim, a chuva temporando o Espírito Santo. Mas eles se esquecem de que existe uma chuva maior, que Deus quer que você se prepare para ela. E aqui na meditação matinal de Ellen White, que tem o título Recebereis o Poder de Deus, essa é uma meditação matinal, Recebereis o Poder de Deus, muito boa, e ela está centralizada no assunto do Espírito Santo. Aqui nós podemos ler: a promessa do Espírito não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Ele habitará em vós, estará convosco. O Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele mora, ele habita em nós. Ele não nos visita e vai embora. Não. Vós sois templo do Espírito Santo. A Igreja Adventista crê que nós, seres humanos, convertidos a Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. Por isso nós temos uma mensagem de saúde. Por isso nós temos uma reforma da saúde, que nos ensina como cuidar desse templo, que é o Espírito Santo, para que ele habite em nós. A promessa do Espírito Santo não está limitada a um tempo, a um século, ou uma raça. Desde o dia do Pentecostes, que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, não é? Até o presente tempo, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. E aqui diz, em João capítulo 16, verso 13, que o Espírito Santo, quando viesse, ele faria o que? João 16 e o verso 13. Ele vos guiará aonde? Em toda a verdade. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Qual é o assunto? Qual é o tema do Espírito Santo? Jesus. Jesus. O trabalho dele é exaltar Jesus, mostrar Jesus e mais, comunicar Jesus para você. Ele passa para você os traços de caráter de Jesus. Ele passa para você, ele lhe comunica o temperamento de Jesus. E você para de dizer, porque eu sou assim. Meu pai era assim, eu sou assim. Esse é o meu temperamento. Isso é conversa de gente não convertida. Conversa de gente não convertida. Porque os convertidos a Jesus param de falar, eu sou assim. Eu nasci com esse temperamento. Não. Tudo bem, você nasceu com esse temperamento. Mas não é o temperamento de Jesus. E você precisa ter o temperamento de Jesus. Você e eu precisamos ter a mente de Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Então vamos parar de falar, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser, vocês me entendam porque você tem que me entender, porque eu sou assim. Como? Não, você é assim, mas Jesus não é assim. E se Jesus não é assim, você não vai continuar assim, porque ele vai mudar você. Uma coisa é verdade, irmãos, Jesus me aceita do jeito que eu sou, mas ele não me deixa do jeito que eu sou. Jesus aceita a gente do jeito que a gente é. Verdade. Mas a verdade não para aí. Continue a falar o que vem depois. Ele te aceita como você é, mas não te deixa como você é. Ele vai mudando. Vai mudando. Ele vai transmitindo para você a mente dele, o caráter dele, a personalidade dele, os traços de caráter dele. Tudo que é dele é um pacote, irmãos. É um pacote celestial. Eu costumo dizer que é um programa celestial.
que o Espírito Santo começa a fazer o download e implantar na sua mente, no seu HD, no seu hard disk. A sua mente começa a receber o download celestial feito pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai, não é? Esse file, esse arquivo é pesado demais, porque é o arquivo da mente de Jesus. É pesado. Por isso que se chama santificação, obra da vida toda, porque a vida toda o Espírito Santo vai estar comunicando a mente de Jesus, pouco a pouco, pouco a pouco. Quanto mais você busca Jesus, mais você recebe da mente e do caráter dele, porque o Espírito Santo vai fazendo esse download, implantando em você a mente de Jesus. Essa é a obra, é o trabalho do Espírito Santo, comunicar Jesus para você. E aqui diz que ele não fala de si mesmo, capítulo 16, verso 13, estamos lendo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E agora, aqui nós lemos também, capítulo 14 de João, verso 26. Capítulo 14 de João, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo não tem uma mensagem nova. O Espírito Santo não tem um tema novo. O tema da conversação do Espírito Santo, aquilo que ele quer passar para você, é o que Jesus falou. São os sermões de Jesus, a vida de Jesus, os ensinos dele. É com isso que o Espírito Santo trabalha. Não é alguma coisa à parte de Jesus. Ele implanta Jesus na tua vida. Por isso aqui está a função do Espírito Santo, queridos. Embora a Bíblia não explique como é o Espírito Santo, a Bíblia explica as funções do Espírito Santo. Agora, nós como adventistas, às vezes, estamos preocupados em saber como é o Espírito Santo. Aí nós entramos num campo misterioso e perigoso. É como se Deus dissesse assim: me adorem. E eu pergunto, mas como é Deus? Deus fala, não se preocupe como eu sou. Me adore, eu sou Deus e mereço a sua adoração. Adore a Deus. Ah, mas como é Deus? Essa é uma pergunta que nós não podemos e não deveremos nos preocupar. Porque não é importante entender como é Deus. O importante é adorar a Deus. Deus já mostrou que Ele é Deus. E Ele é infinito. Está muito acima dos nossos pensamentos. Mas, queridos, nós podemos adorá-lo, mesmo sem saber explicar como é Deus. De onde veio Deus? Nós não sabemos. Ah, mas isso me impede de adorá-lo? Não, ele já deu provas de que ele é Deus. E que ele conhece o fim desde o princípio. E que ele me ama. Eu não preciso entender para crer, eu tenho que crer. E pouco a pouco eu vou entender. E há coisas que na terra não vamos entender. Vamos entender no céu. Há coisas que aqui no planeta Terra nós não vamos entender. Mas quando chegar no céu nós vamos continuar. Então, nesta meditação matinal, recebereis o poder de Deus. Existe ali um texto de Ellen White que ela diz assim: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Vocês já perceberam que as discussões que existem em torno do Espírito Santo é para definir exatamente o que seja o Espírito Santo? Quando as pessoas dizem assim, eu não creio no Espírito Santo. Falei, você já não leu na Bíblia que existe o Espírito Santo? Não, eu já li que existe o Espírito Santo. Então, é isso aí, companheiro. Existe o Espírito Santo. Creia nele. Ah, mas eu não entendo como é que ele é. Não importa essa questão de não entender. Você tem que crer. Crer para entender.
Não entender para crer. Não invertam. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Altura, peso, cor, forma. Irmãos, como é que alguém pode discutir sobre um ser que nunca jamais foi visto? Nem o Pai, nem o Espírito Santo jamais foram vistos. E agora vamos gastar tempo discutindo? E aqui diz mais. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Quem falou? Ellen White. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Ellen White conviveu com um esposo, Tiago White, que acreditava que o Espírito Santo era somente uma energia, um poder. Muito parecido com o que os testemunhos de Jeová acreditam hoje, né? De que o Espírito Santo é somente uma energia, um poder, não é um ser pensante. Tiago White, José Bates, todos eles eram anti-trinitarismo. Eles criam que Jesus não era um Deus eterno. Jesus tinha sido, em algum tempo na eternidade, ele foi criado pelo Pai, e que o Espírito Santo não era um ser pensante, mas somente uma energia, um poder divino. Ellen White conviveu com o esposo e com os outros líderes pioneiros, embora ela cresce no Espírito Santo como Deus e em Jesus como Deus, ela não entrou em discussão. Por isso ela diz aqui que eles não deveriam perder tempo ao discutir sobre exatamente quem era o Espírito Santo. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. É como você querer definir o que é Deus, mas Deus é infinito, está muito acima de você. Como é que um ser criado, finito, limitado como nós, vamos querer definir o que é infinito? Não vamos definir. Por isso ela está dizendo, não é importante definir o que seja o Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar. Estou lendo as palavras da serva de Deus. Porque o Senhor não lhe revelou. Deus não revelou, irmãos. Tudo o que nós temos na Bíblia são as funções do Espírito Santo. Quais são as funções do Espírito Santo? A Bíblia diz em João capítulo 16, vejam as funções do Espírito Santo. Isso está claro na Bíblia. Capítulo 16 e o verso 8. Capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então o Espírito Santo tem uma função: me convencer dos meus pecados. Quando você se arrepende e pede perdão, é porque o Espírito Santo te convenceu de que você pecou, que você tem que pedir perdão. Essa é a função do Espírito Santo, nos convencer do pecado. O que mais? Nos convencer da justiça. Que justiça? A justiça divina. A justiça divina tem nome. Chama-se Jesus. Então o Espírito Santo me convence dos meus pecados. O Espírito Santo me convence de que a justiça tem um nome, que é Jesus. E ele tem que se tornar Senhor, justiça minha. Senhor, justiça nossa. Cristo tem que ser a nossa justiça. Nós temos que estar vestidos com a vestimenta da justiça de Jesus. Você se torna justo diante de Deus porque você está coberto pelo manto da justiça de Cristo. Se Cristo tirar o manto da justiça dele de você, você seria fulminado por Deus. Porque Deus odeia o pecado. Mas Deus ama o pecador que se cobre com o manto da justiça de Cristo. Eu me escondo em Cristo. E o Pai, quando olha para mim, vê a Cristo. Estou coberto pela justiça de Cristo. Amém. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, queridos, o Espírito Santo me convence do meu pecado, me convence da justiça que é Jesus, e que eu tenho que me abrigar nele. E o que mais?
Ele me convence também do juízo. Que juízo? Existe um juízo celestial. O Evangelho, irmãos, não é só um oba-oba, não. O Evangelho não é só paz e amor. O Evangelho eterno fala de um juízo. E esse é o lado que ninguém prega. As igrejas evangélicas, estou falando do mundo evangélico, não prega sobre o juízo. Vocês podem assistir esses sermões que são pregados na televisão. Esses grandes pregadores americanos que lotam suas igrejas, como Joel Osteen e Rick Warren, e eles têm igrejas de 30 mil, de 35, 40 mil membros lotadas, mas eles só pregam sobre autoestima, eles só pregam sobre se sentir bem, na zona do conforto, mas eles não pregam sobre juízo. Mas o Espírito Santo, ele não só me convence do pecado e da minha justiça, que é trapo de imundícia, e da justiça de Cristo, que é minha salvação, mas o Espírito Santo também me convence de que há um juízo. Existe um tribunal celestial, onde a lei de Deus, os 10 mandamentos, são a norma de julgamento no tribunal celestial. E Jesus Cristo oficia como juiz e advogado. Ele acumula as duas funções. Jesus é advogado e Jesus também é juiz, porque o Pai a ninguém julga. Vocês já perceberam que o Pai não julga ninguém, não é? Mas ele deu ao Filho o poder de julgar. Aqui em João capítulo 5. João capítulo 5, você pode abrir a Bíblia. João capítulo 5 e o verso 22. João capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Espírito Santo me convence que Jesus é o meu advogado, mas ele também é o meu juiz. Não é o Pai o meu juiz. O meu juiz é Jesus. Ele acumula as duas funções. Porque o Pai deu a ele essa autoridade para realizar o juízo celestial. Que juízo esse? Que começou em 1844. É a purificação do santuário celestial. Em 1844 para frente iniciou o tribunal de Cristo, o juízo celestial. Agora, por que o Pai deu para o Filho o poder de julgar como juiz? O verso 27, capítulo 5, verso 27 explica. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, por quê? É o Filho do homem. Ele nos entende. Porque ele andou pelos caminhos que nós andamos. Ele foi tentado como nós somos tentados. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu medo. Ele sentiu o que nós sentimos. Então, queridos, ele pode sim ser advogado e pode também ser juiz. Porque ele é filho do homem. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo celestial. E o que mais aqui menciona? O capítulo 16, não é, que nós estamos lendo com vocês, o capítulo 16 e o verso 8. Agora, vamos ver o capítulo 16, verso 13. Outra função do Espírito Santo. Capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Outra função do Espírito Santo, nos guiar na descoberta da verdade. A verdade tem que ser cavada, irmãos. A verdade não está na flor da terra, para qualquer pessoa ver, não. A verdade ela tem que ser buscada, com oração, cavar, para descobrir os veios das verdades que o Espírito Santo vai revelar. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, de quem? Ele falará tudo o que tiver ouvido de quem? Jesus. E vos anunciará o que há de vir. O Filho glorificou o Pai. A vida do Filho era glorificar o Pai. Quando a atenção vinha para Jesus, ele canalizava para o Pai. O Pai me enviou. A obra que eu estou fazendo não sou eu que estou fazendo, é o Pai que está fazendo em mim. Então, vejam agora o Espírito Santo, irmãos, o verso 14. Ele me glorificará.
A função do Espírito Santo é glorificar o Filho, exaltar o Filho, implantar o Filho em você. Porque quando o Espírito Santo implanta o Filho de Deus em você, você também se torna filho. Você se torna filho e filha de Deus quando o Espírito Santo implanta em você a mente do Filho. E você começa a se relacionar com o Pai como Jesus se relacionava com o Pai. Ele me glorificará. Jesus falando, o Espírito Santo vai glorificar a Jesus. Porque há de receber do que é meu. Vocês estão vendo a íntima relação entre Jesus e o Espírito Santo? Eu estou indo para o céu, Jesus está dizendo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele vai fazer a obra melhor do que eu. Porque se eu estiver aqui, eu não posso estar ali. Porque eu escolhi reter o corpo humano. Eu escolhi manter o corpo humano para sempre. E como corpo humano, mesmo sendo Deus, eu escolhi ficar o quê? Restrito ao corpo humano. Cristo honrou o corpo humano e honrou para sempre, porque ele escolheu reter a natureza humana para sempre, irmãos. Por isso ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo, porque ele estará convosco todos os dias, em todas as eras, em todos os lugares. Mas ele vai implantar a minha mente em vocês. Os meus traços de caráter, a minha mansidão, a minha bondade, a minha paciência, a minha fidelidade, a minha temperança, o meu domínio próprio. Pastor, o senhor está falando dos frutos do Espírito Santo? É isso mesmo, irmãos. O fruto do Espírito Santo, ele é um pacote, o fruto do Espírito Santo é um pacote que se chama o pacote do caráter de Jesus. O Espírito Santo passa para você isso. Mas ele não passa para você em um dia. Isso é obra da vida toda. Se chama santificação. É obra da vida toda. Deus não pode dar para você o caráter de Jesus em um dia, em um mês. O próprio Jesus desenvolveu esse caráter que ele tem em 33 anos. E ele vai te dar progressivamente, através do Espírito Santo. Por isso diz, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, a Bíblia não dá informações para você sobre a natureza do Espírito, ou seja, como ele é, mas é abundante em falar das funções do Espírito. E aqui diz ainda, nessa meditação matinal, diz assim, a função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O Espírito Santo é dado como agente de regeneração, para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O Espírito Santo está constantemente buscando atrair a atenção dos homens, não para si, mas para a cruz de Cristo. O Espírito Santo atrai as pessoas não para si mesmo, mas para Jesus, para a cruz do Calvário. Não vos torneis buliçosamente ativos, mas sede zelosos na fé, com um só objetivo, atrair almas a Jesus, o Redentor crucificado. O coração tem de ser persuadido, derreter-se de ternura, a vontade tem que ser submetida à vontade de Deus, e todas as aspirações devem estar voltadas para o céu. Quando Jesus é nossa perene confiança, nossa oferenda a Deus seremos nós mesmos. Nossa confiança estará na justiça e intercessão de Cristo como nossa única esperança. Não há confusão nem desconfiança, porque pela fé vemos a Jesus ordenado por Deus para essa própria finalidade. Queridos, a majestade do céu digna-se a manter um santo e familiar relacionamento com quem busca de todo o coração a Jesus
e se torna dependente dele como uma criancinha dependente dos pais. Amém. Deveremos ter uma dependência total de Jesus como uma criança depende dos seus pais. E o Espírito Santo vai conduzir os filhos de Deus, implantando neles a mente e o caráter de Jesus. Amém. Por isso que nos tornamos semelhantes a Jesus. Por isso que as pessoas olham para você e dizem: esse é um seguidor de Cristo, porque ele fala como Cristo, ele age como Cristo, ele ama como Cristo, ele perdoa como Cristo, ele dá outra face como Cristo dava outra face. Porque o Espírito Santo implantou em você a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é o sonho de todo cristão. Mas isso não é obtido sem jejum, sem oração, sem busca. Porque o Espírito Santo vai dar àqueles que pedem. O Espírito Santo vai dar àqueles que buscam. Queridos, o Espírito Santo quer escrever na sua testa: santidade ao Senhor. Por que o Espírito Santo quer escrever na nossa testa santidade ao Senhor? Porque na testa de Jesus estava escrito: santidade ao Senhor. Jesus viveu uma vida santa voltada para o Pai. E nós, como filhos e filhas de Deus, deveremos viver uma vida santa voltada agradando o Pai. Porque o Pai disse: eu sou santo, sede santos, porque eu sou santo. Os que um dia vão subir ao céu, eles têm nas suas testas a frase: santidade ao Senhor. Que o Espírito Santo comunique a você e a mim esta santidade. Amém. Esse caráter, essa mente, esse temperamento, esse pacote do fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Foi 1890. Só um pouquinho. Essa só